Ele acreditava que seria apenas uma noite. Uma decisão pequena, tomada sem alarde, como tantas outras que fizera ao longo da vida. Uma porta aberta por compaixão, um gesto simples que terminaria ao amanhecer e jamais seria lembrado. O fazendeiro viúvo não tinha motivos para esperar nada além disso. Havia aprendido, ao longo dos anos, que a vida raramente surpreende quando o coração já se fechou. Ainda assim, naquela noite específica, algo no ar parecia diferente. O vento que atravessava os campos não soava como de costume, e o silêncio da fazenda carregava um peso estranho, quase atento, como se aguardasse um acontecimento que mudaria seu curso para sempre. Se você já viveu um momento em que uma escolha aparentemente insignificante mudou tudo, permaneça neste vídeo até o final, porque esta história não fala apenas de abrigo, mas de perdas, promessas silenciosas e da força invisível que surge quando duas vidas se cruzam no instante exato. Cada detalhe importa, e o que começa agora ecoará muito além daquela noite. O fazendeiro estava sentado na varanda, observando a escuridão avançar sobre a estrada de terra, como fazia desde que aprenderá a conviver com a solidão. A casa, antes cheia de vozes e pequenos ruídos cotidianos, tornará-se um espaço de ecos contidos. Desde a morte da esposa, ele organizara a vida para não precisar sentir demais. Trabalhava a terra, cuidava dos animais, mantinha as mesmas rotinas, repetindo dias iguais para evitar o peso das lembranças. A solidão, com o tempo, deixará de ser dor e se tornará um hábito cuidadosamente preservado. Foi então que o som surgiu. Um toque discreto no portão de madeira, quase tímido, como se quem estivesse do outro lado temesse ser notado. Não era um pedido desesperado, nem um chamado urgente. Era apenas um som suficiente para quebrar o fluxo previsível daquela noite. O fazendeiro hesitou. Parte dele desejava ignorar, permanecer ali, protegido pelo silêncio que aprenderá a dominar. Mas outra parte, mais antiga e mais humana, empurrou-o para frente antes que pudesse racionalizar demais. Ao se aproximar do portão, ele a viu. Uma mulher parada sob a luz fraca do poste, segurando uma pequena bolsa, com os ombros curvados não apenas pelo cansaço físico, mas pelo peso de quem já caminhara demais sem encontrar descanso. Suas roupas eram simples, práticas, escolhidas para sobreviver, não para impressionar. O olhar, porém, revelava algo mais profundo: cautela, exaustão e uma dignidade silenciosa que não pedia piedade. Ela falou pouco. Disse apenas que precisava de abrigo por uma noite. Não explicou de onde vinha, nem para onde ia. Não fez promessas, não contou histórias tristes, não tentou convencer. Apenas esperou. O fazendeiro sentiu o impacto daquele pedido simples. Sabia que abrir o portão não significava apenas permitir a entrada de alguém em sua propriedade, mas abrir espaço em um lugar que ele mantivera fechado por anos. Ainda assim, algo dentro dele reconheceu naquele pedido uma verdade difícil de ignorar. Ele abriu o portão. O gesto foi lento, quase solene. Não houve palavras desnecessárias. Apenas um aceno discreto, indicando que ela podia entrar. Enquanto caminhavam em direção à casa, o fazendeiro percebeu o quanto aquele som, passos adicionais sobre o chão antigo, parecia estranho e, ao mesmo tempo, familiar. A fazenda, que há tanto tempo existia apenas para ele, parecia reagir àquela presença inesperada, como se despertasse de um longo estado de espera. Dentro da casa, ele mostrou o quarto onde ela poderia passar a noite. Era simples, limpo, funcional. Explicou poucas regras, mais por hábito do que por necessidade. Não perguntou sobre seu passado, nem sobre seus planos. Parte dele acreditava que quanto menos soubesse, mais fácil seria manter distância emocional. Ela agradeceu com um aceno respeitoso, sem exageros, como alguém que não queria ocupar mais espaço do que o necessário. Quando ele se afastou pelo corredor, sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: inquietação. A casa já não parecia completamente silenciosa, e isso deixou desconfortável. Deitou-se tentando manter a mente ocupada com pensamentos práticos, mas imagens do passado começaram a surgir sem convite. Lembrou-se da esposa, das noites compartilhadas, das conversas interrompidas pela morte. Tentou afastar essas lembranças, mas percebeu que aquela presença, ainda distante, havia despertado algo que ele acreditava adormecido para sempre. No quarto ao fim do corredor, a mulher também permanecia acordada. Observava o teto, escutava os sons da casa, sentindo uma segurança que não conhecia havia muito tempo. Ainda assim, o medo a acompanhava. Sabia que confiar demais já lhe custará caro antes. Repetia para si mesma que seria apenas uma noite, que ao amanhecer partiria sem deixar rastros. Mesmo assim,
Algo dentro dela resistia a essa certeza, como se aquela fazenda representasse mais do que um abrigo temporário. Separados por paredes antigas e histórias não contadas, ambos compartilhavam a mesma sensação silenciosa. Aquela noite não era comum. Algo havia sido colocado em movimento, algo que não poderia ser simplesmente ignorado ao amanhecer. E enquanto a madrugada avançava lentamente, a vida dos dois começava a se reorganizar em torno de uma decisão que, até poucas horas antes, parecia insignificante. A madrugada avançava com passos cuidadosos, como se respeitasse o estado frágil daquela casa que há tanto tempo aprenderá a dormir sozinha. O fazendeiro permanecia acordado, deitado de lado, observando a luz fraca que entrava pela janela. O som do vento atravessando as frestas da madeira misturava-se ao render antigo da estrutura, ruídos que ele conhecia bem e que, por anos, funcionaram como um tipo de companhia previsível. Naquela noite, porém, esses sons pareciam diferentes. Não eram mais apenas parte do cenário, mas lembretes constantes de que havia outra respiração sob o mesmo teto. Ele tentou se convencer de que aquilo não significava nada. Pessoas passavam pela estrada de tempos em tempos, pedidos ocasionais surgiam, e ele sempre mantivera distância. Mas algo naquela mulher o havia desarmado. Talvez fosse a ausência de dramatização, talvez o modo como ela pedirá abrigo sem exigir nada. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém entrará em sua vida sem tentar ocupar espaço demais. Virou-se na cama, buscando uma posição mais confortável, mas o incômodo persistia. As lembranças começaram a surgir com uma nitidez desconcertante. Recordou-se das noites em que a esposa ainda estava ali, do modo como ela organizava a cozinha antes de dormir, das conversas triviais que hoje pareciam preciosas demais. Após sua morte, ele se prometera não reviver essas memórias. Construíra uma rotina rígida justamente para não ter tempo de sentir. Agora, bastara uma presença silenciosa para romper esse equilíbrio cuidadosamente mantido. Do outro lado do corredor, a mulher permanecia sentada na beira da cama. Não se deitara ainda. A sensação de segurança, embora real, vinha acompanhada de um medo antigo. Ela conhecia bem o preço da confiança. Em outros momentos da vida, aceitar ajuda que cobrara mais do que podia pagar emocionalmente. Aprenderá a sair cedo, a não criar vínculos, a desaparecer antes que as expectativas surgissem. Repetia para si mesma que aquela noite não era diferente, que ao amanhecer agradeceria e seguiria caminho. Ainda assim, algo a impedia de se deitar e simplesmente dormir. Observava o quarto simples, os detalhes funcionais, a ausência de excessos. Aquilo não era improvisado. A casa carregava marcas de cuidado, mesmo em meio à solidão. Ela percebeu que aquele homem não abrirá a porta por impulso, mas por algo mais profundo, algo que reconhecia mesmo sem entender completamente. Essa percepção a deixava desconfortável, pois quebrava a lógica de sobrevivência à qual se habituara. Em determinado momento, levantou-se e caminhou até a janela. Do lado de fora, os campos se estendiam silenciosos, banhados por uma luz pálida da lua. Era um cenário que transmitia calma, quase reverência. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia necessidade imediata de fugir. Essa constatação a assustou mais do que qualquer estrada escura. Na cozinha, o fazendeiro também se levantara. Não conseguirá permanecer deitado. Preparou um copo de água, caminhando em silêncio, atento a cada ruído. Passou pelo corredor, sabendo exatamente onde estava o quarto dela, mas evitando olhar para a porta. Respeitava aquela distância não como regra, mas como proteção. Para ela, e para si mesmo. Ao retornar para o quarto, percebeu que a casa já não era apenas um espaço físico. Tornará-se um território emocional instável, onde antigas defesas começavam a ceder. Sentiu-se dividido entre o desejo de manter tudo como sempre fora e a curiosidade silenciosa sobre o que aquela mulher carregava consigo. Não era curiosidade invasiva, mas uma atenção cuidadosa, quase involuntária. Quando finalmente o sono chegou, foi leve e fragmentado. Sonhou com cenas do passado misturadas a imagens confusas do presente. Acordou antes do amanhecer, com o coração acelerado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Levantou-se sem fazer barulho e iniciou os preparativos do café, repetindo gestos familiares para se ancorar na realidade. O cheiro do café se espalhou lentamente pela casa, atravessando corredores e despertando a mulher no quarto. Ela abriu os olhos e, por alguns segundos, não se lembrou de onde estava. Ao reconhecer o ambiente, sentiu uma mistura de alívio e cautela. Levantou-se, organizou suas coisas com o cuidado de quem não quer deixar marcas, e caminhou até a cozinha.
Eles se cumprimentaram com um aceno discreto. Não havia necessidade de palavras imediatas. O silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de possibilidades não ditas. Sentaram-se à mesa, e o café foi servido. O fazendeiro evitava encará-la diretamente, mas percebia seus movimentos, sua postura contida, a maneira respeitosa com que ocupava aquele espaço. Ela agradeceu novamente pelo abrigo, agora com uma voz mais firme, como alguém que se preparava para partir. Disse que seguiria caminho assim que terminasse o café. Ele respondeu com um simples aceno, tentando convencer a si mesmo de que aquilo encerrava a história. No entanto, enquanto ela falava, algo dentro dele resistia. A ideia de vê-la sair daquela casa parecia mais pesada do que deveria. Se você sente que essa manhã guarda algo além de uma despedida comum, permaneça atento, porque é exatamente nesses momentos silenciosos que as decisões mais importantes começam a se formar. Quando ela terminou o café e se levantou, caminhando em direção à porta, o fazendeiro sentiu o peso da escolha se aproximar. A rotina estava prestes a ser retomada, mas algo nele já sabia que nada voltaria a ser exatamente como antes. O silêncio, que sempre fora seu refúgio, agora parecia exigir uma resposta. Quando ela se aproximou da porta, o fazendeiro sentiu um peso incomum no peito, um aperto que há anos não experimentava. Era como se toda a solidão dos últimos anos se concentrasse naquele instante, exigindo uma resposta que ele não tinha ensaiado. Hesitou por alguns segundos, então chamou-a pelo nome, sem saber exatamente por que o fazia. Não era um chamado feito por impulso, era um gesto que vinha do fundo, algo que não podia ser ignorado. A mulher parou, surpreendida. Olhou para ele e percebeu, mesmo antes de ouvir as palavras, que aquele momento poderia alterar o rumo de suas vidas. Ele disse, com a voz firme, porém suave, que ela poderia ficar mais alguns dias. Não apenas para descansar, mas para se reorganizar, recuperar forças e planejar seus próximos passos. Não havia obrigação, não havia imposição, era apenas uma escolha. Ela sentiu o peso daquela oferta. Aceitar significava permitir que o vínculo começasse a se formar, algo que ela resistira por muito tempo. Recusar significava continuar na estrada, na incerteza que já a acompanhava por tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase reverente. Ambos compreenderam, de maneira intuitiva, que aquela decisão não seria apenas um detalhe passageiro, mas o início de algo mais significativo. Ela aceitou. Não com entusiasmo exagerado, mas com uma gratidão contida que era quase palpável. A maneira como se acomodou no ambiente, observando cada canto da casa, mostrou que começava a sentir algo que não se planeja: segurança. Ele, por sua vez, sentiu a responsabilidade se tornar tangível. A presença dela havia quebrado um padrão que ele acreditava inquebrável. A casa, que por anos tinha apenas ecos de passos antigos, agora vibrava com a vida de duas pessoas ocupando o mesmo espaço, mesmo que cada uma delas tentasse manter certo distanciamento emocional. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma rotina quase silenciosa, mas cheia de pequenos gestos que carregavam significados profundos. Ela ajudava nas tarefas diárias, de maneira discreta, quase ritualística, respeitando cada espaço e cada limite. Ele, enquanto trabalhava na terra ou cuidava dos animais, observava-a de longe, notando detalhes que jamais perceberia se não estivesse tão atento. O silêncio, antes carregado de solidão, agora continha perguntas implícitas e respostas não ditas. Cada pequeno gesto começava a construir confiança e compreensão. Em uma tarde de chuva, enquanto arrumavam a cozinha juntos, a conversa finalmente se rompeu. Ela contou pequenas histórias de sua vida, fragmentos que não expunham totalmente suas dores, mas deixavam entrever a complexidade de suas escolhas e perdas. Ele respondeu com relatos de sua própria vida, sobre a esposa, sobre a solidão e sobre a luta silenciosa de seguir adiante. Não houve julgamento. Apenas escuta. E nessa escuta, algo começou a se formar, um vínculo invisível, mas firme, construído sobre respeito e reconhecimento mútuo de vulnerabilidades. O fazendeiro percebeu que estava se abrindo de maneiras que não imaginava ser possível. O medo da perda permanecia, pois conhecia bem o preço da confiança quebrada, mas sentia também uma esperança silenciosa. Ela, por outro lado, começava a compreender que aquela casa, aquela presença constante, oferecia mais do que abrigo físico. Oferecia espaço para existir, para ser mais do que uma sobrevivente. Cada dia tornava-se um passo, ainda cauteloso, na construção de algo que parecia improvável, mas real. Mesmo com a rotina tranquila, a tensão interna permanecia. Pequenos gestos que antes passariam despercebidos agora tinham significados amplificados.
A forma como ele preparava o café, a maneira como ela guardava os utensílios, a atenção silenciosa a qualquer movimento do outro. Era um delicado jogo de aproximação e cuidado, sem palavras excessivas, mas carregado de emoção implícita. Cada momento de silêncio compartilhado começava a se transformar em uma ponte entre dois mundos que se encontravam pela primeira vez. Se você acredita que mudanças significativas nascem de gestos simples, continue acompanhando, porque nos próximos dias o vínculo se tornará mais profundo, e o que parecia seguro começará a desafiar os limites de cada um. Pequenos incidentes, lembranças do passado e decisões inesperadas farão com que ambos precisem confrontar suas próprias feridas antes que possam realmente confiar um no outro. O primeiro laço estava estabelecido, ainda que frágil. A presença dela não era mais temporária. Tornará-se um ponto de referência na vida dele, um lembrete constante de que a vida, mesmo após perdas profundas, podia oferecer novas possibilidades. Para ela, o fato de permanecer ali significava enfrentar o medo da vulnerabilidade, mas também experimentar pela primeira vez em muito tempo a sensação de pertencimento. Enquanto a noite caía mais uma vez sobre a fazenda, ambos estavam conscientes de que haviam iniciado algo que não poderia ser desfeito facilmente. A casa, testemunha silenciosa, parecia reconhecer essa mudança. O vento atravessava os campos, desta vez carregando não apenas memórias antigas, mas a promessa de transformação. Cada passo, cada gesto e cada silêncio contribuíam para a construção de uma narrativa que estava apenas começando. E naquele momento, mesmo sem palavras, ambos compreenderam que a vida reservava algo inesperado, que surgia de maneira discreta, mas poderosa, em cada escolha feita com atenção e coragem. Os dias seguintes à decisão de permanecer na fazenda trouxeram consigo uma estranha mistura de rotina e expectativa. Cada amanhecer revelava pequenos gestos que antes passariam despercebidos, mas agora carregavam significados profundos. Ele observava-a enquanto organizava as tarefas simples da casa, recolhia a lenha com cuidado, limpava a cozinha após o café, varria os corredores com movimentos silenciosos e precisos. Tudo era feito com uma atenção quase ritual, como se cada gesto pudesse transmitir algo que palavras não conseguiriam. Ele notava cada detalhe, absorvendo a presença dela de maneira que nunca tivera consciência de sua própria sensibilidade. Por sua vez, ela estudava a casa e o homem com olhos atentos. Não havia pressa, nem impulso de se aproximar demais. Ela se mantinha respeitosa, consciente de que o espaço que ocupava ainda não era totalmente dela. Ainda assim, sentia que aquela rotina tranquila, quase imperceptível, oferecia algo que há muito não conhecia, um lugar seguro. Não era apenas abrigo físico, era a sensação de poder existir sem precisar estar sempre em alerta, sem se preocupar com o abandono iminente. Cada dia que passava ali fortalecia um vínculo silencioso, mas crescente, e ambos começavam a sentir a estranha necessidade de presença do outro. O fazendeiro, embora cauteloso, começava a perceber que sua própria resistência emocional estava diminuindo. Pensamentos que antes reprimia agora surgiam com força, lembranças de sua esposa, sentimentos de perda e medo de se abrir novamente. Cada gesto da mulher era como uma ponte que ligava o passado que ele tentava enterrar e o presente que ele não sabia como viver plenamente. A presença dela despertava emoções que ele julgava ter deixado para trás, e a intensidade silenciosa desses sentimentos o deixava inquieto. Ele se pegava observando-a com atenção detalhada, percebendo nuances de comportamento que indicavam força, fragilidade, surpreendentemente, coragem. Ao mesmo tempo, a mulher também enfrentava sua própria batalha interna. A ideia de permanecer ali, tão próxima de alguém em quem não podia confiar plenamente, despertava medos que ela tentará enterrar. Experiências anteriores a haviam ensinado que confiar demais trazia dor. Mas, paradoxalmente, a mesma presença que gerava receio também oferecia consolo. Ela começou a perceber que aquele espaço e aquele homem representavam algo mais do que abrigo, ofereciam a possibilidade de reconstrução. O que antes parecia impossível agora começava a se insinuar como uma realidade tangível. As noites, no entanto, continuavam a testar ambos. O silêncio da casa já não era apenas conforto, tornava-se um cenário de introspecção, onde pensamentos reprimidos vinham à tona. Ele lembrava-se das conversas com a esposa, dos planos interrompidos, das promessas silenciosas que nunca fora capaz de cumprir. Ela, por sua vez, revisava cada decisão que a havia levado até aquele ponto, cada momento em que escolhera fugir ao invés de permanecer. Ambos compreendiam que a convivência exigiria mais do que cuidado físico, exigiria coragem emocional, paciência e a disposição de encarar feridas antigas. Foi durante uma tarde de chuva que o primeiro conflito emergiu, sutil, mas perceptível.
Enquanto organizavam os utensílios da cozinha, um comentário mal interpretado desencadeou um pequeno mal-estar. Ele se afastou por alguns minutos, sentindo-se culpado por reagir de maneira brusca, embora fosse apenas uma tensão acumulada. Ela, por sua vez, retirou-se para o quarto, percebendo que mesmo a rotina mais tranquila carregava pequenos obstáculos emocionais. O incidente não era grave, mas serviu para mostrar que a intimidade, ainda que incipiente, inevitavelmente traria desafios. Se você já sentiu que a convivência com alguém novo pode despertar feridas antigas, continue assistindo, porque o que parecia uma tranquilidade segura começará a mostrar suas rachaduras, e essas tensões revelarão muito sobre a profundidade de cada personagem e sobre a força de seus laços emergentes. Pequenos desentendimentos e falhas de comunicação servirão de catalisador para decisões que poderão mudar o rumo da história. Nos dias seguintes, a tensão começou a se dissolver gradualmente, à medida que ambos aprendiam a navegar pelo espaço compartilhado. Cada gesto de compreensão, cada silêncio respeitoso, funcionava como uma cola invisível, aproximando sem necessidade de palavras explícitas. O fazendeiro começou a perceber que ela não estava apenas ali por necessidade física. Sua presença se tornava essencial, preenchendo lacunas emocionais que ele pensava não mais existir. Ela, por sua vez, sentia que a convivência diária lhe permitia confiar, pouco a pouco, sem precisar forçar uma intimidade precoce. A mudança, lenta e quase imperceptível, gerava uma tensão interna, o medo de perder algo que ainda estava em formação. Ele sabia que qualquer descuido emocional poderia interromper o vínculo. Ela sabia que abrir-se demais poderia significar dor. Mas, curiosamente, ambos sentiam a necessidade de permanecer presentes, de observar, de aprender a respeitar a vulnerabilidade do outro. Cada dia se tornava uma dança silenciosa de aproximação e contenção, de atenção e observação, onde a presença do outro significava mais do que palavras poderiam transmitir. Durante as noites, o fazendeiro começou a registrar mudanças sutis em si mesmo. Sentia-se menos solitário, menos preso ao passado. Pequenos detalhes, como o som dela passando pelo corredor ou preparando algo para o café, eram percebidos com atenção especial, sem que ele precisasse admitir para si mesmo. Ela, por sua vez, notava que ele começava a se abrir com pequenos relatos, fragmentos de memória que nunca haviam sido compartilhados com ninguém. O vínculo crescia em silêncio, construído na delicadeza de gestos e nas lacunas entre as palavras. E enquanto a chuva caía lá fora, escorrendo pelos telhados e pingando nos parapeitos das janelas, ambos se sentaram próximos à lareira, em silêncio. Não era um silêncio vazio, era carregado de significado. Ele, refletindo sobre o quanto aquela presença havia mudado seu mundo. Ela, considerando o quanto o simples fato de permanecer ali significava confiança. Naquele momento, compreendiam que a convivência, mesmo silenciosa, já começara a transformar a paisagem emocional de suas vidas. Os dias se transformaram em semanas, e com eles, a presença da mulher começou a moldar não apenas a rotina da fazenda, mas o próprio ritmo da vida do fazendeiro. Ele notava detalhes antes invisíveis, a maneira como ela cuidava das plantas próximas à varanda, a forma como dobrava cuidadosamente os panos depois de lavar a louça, o silêncio respeitoso com que se movia pela casa. Cada gesto parecia carregado de intenção, não apenas para manter a ordem, mas para comunicar, sem palavras, algo que ambos começavam a compreender, que haviam encontrado um refúgio mútuo, não apenas físico, mas emocional. Ela, por sua vez, observava o homem com atenção que não era apenas curiosidade. Cada pequeno ato dele, cada cuidado silencioso com a casa, os animais e os próprios campos, revelava uma vida marcada pela disciplina, pela perda e por uma solidão cuidadosamente cultivada. Ela sentia que sua presença ali estava sendo aceita, não como intrusa, mas como parte de um equilíbrio delicado que ainda precisava ser respeitado. Ao mesmo tempo, sentia-se instintivamente inclinada a permanecer próxima, como se, em cada detalhe compartilhado, estivesse construindo uma segurança que jamais conhecera antes. Uma manhã, enquanto caminhavam pelos campos com os animais, um momento de silêncio prolongado trouxe à tona uma percepção inesperada. Ele percebeu que sua atenção não estava mais apenas na execução de tarefas ou na rotina da fazenda. Estava nela. Na forma como ela se movia, na leveza com que lidava com os obstáculos, na maneira silenciosa de demonstrar força e resiliência. Essa percepção o surpreendeu, pois o fazendeiro acreditava ter se protegido completamente contra qualquer sentimento que pudesse despertar vulnerabilidade. Mas, de maneira sutil, inevitável, ele sentia algo se formando, um laço silencioso que não podia mais ser ignorado. Ela também começou a perceber mudanças internas. Aquela casa, que antes era apenas abrigo temporário,
tornará-se um espaço de confiança gradual. Sentia que podia, lentamente, compartilhar fragmentos de seu passado sem medo de julgamento. Contava pequenas histórias, lembranças dispersas, sempre medidas, mas que revelavam traços de sua própria fragilidade e força. Ele a ouvia atentamente, não apenas para compreender os fatos, mas para perceber as nuances daquilo que não era dito. O silêncio entre as palavras era tão significativo quanto a narrativa que ela ousava compartilhar. O primeiro ponto de tensão emocional surgiu durante uma tarde chuvosa, enquanto revisavam a organização da despensa. Um comentário mal interpretado gerou um silêncio desconfortável. Ela se afastou, sentindo a familiar inquietação que a vida na estrada tantas vezes lhe ensinara a cultivar, a de se proteger antes de se machucar. Ele ficou parado, reconhecendo a necessidade de espaço, mas também sentindo o peso de uma oportunidade de aproximação que não podia desperdiçar. Foi nesse instante que compreenderam a complexidade do vínculo que estavam construindo. Se você já sentiu que a proximidade de alguém pode despertar medo e esperança ao mesmo tempo, permaneça atento, porque a história agora começará a revelar não apenas a aproximação emocional, mas também os primeiros conflitos internos que desafiarão cada escolha. Cada gesto, cada olhar e cada silêncio carregará significado, preparando o terreno para decisões que definirão o futuro deles. Nos dias que se seguiram, pequenas rotinas cotidianas começaram a adquirir camadas mais profundas de significado. O café da manhã já não era apenas uma refeição, era um espaço de observação e cuidado silencioso. As tarefas diárias se tornavam momentos de conexão, onde o toque de mãos, a troca de olhares e até o simples ato de passar utensílio já carregavam um peso emocional que ambos começavam a reconhecer. O ambiente da casa se transformava lentamente, e junto com ele, suas próprias percepções de segurança, confiança e, surpreendentemente, afeto. À noite, quando o vento soprava pelas frestas da janela e o céu escuro cobria a fazenda, ambos permaneciam em silêncio por longos minutos. Ela observava a lareira, pensando nos caminhos que a levaram até ali, nas escolhas que fizera e nas perdas que carregava. Ele, sentado em uma cadeira próxima, sentia uma sensação estranha, a certeza de que a presença dela já não era temporária, mas essencial. Cada ruído, cada sombra, cada movimento da outra pessoa no espaço compartilhado adquiria significado. O silêncio, agora, não era apenas ausência de palavras. Era uma comunicação sutil, quase imperceptível, que falava de confiança, curiosidade e expectativa. A convivência, ainda que sem declarações explícitas, começava a criar raízes profundas. Ambos sentiam que precisavam navegar por suas próprias fragilidades e medos antes de se permitirem avançar emocionalmente. Pequenos conflitos surgiam, mas eram sempre resolvidos com respeito e reflexão silenciosa. Cada gesto de cuidado, cada ato de compreensão, funcionava como cimento para o vínculo que se formava entre eles. E assim, enquanto a lua surgia novamente sobre os campos e a chuva deixava rastros de frescor no ar, ambos compreenderam, sem palavras, que algo importante estava crescendo. Não era apenas afeição ou simpatia, era a percepção de que, apesar das feridas antigas e do medo da vulnerabilidade, havia espaço para reconstruir, para confiar, para começar de novo. A presença de um no mundo do outro já não podia ser ignorada. E, silenciosamente, ambos aguardavam os próximos dias, sabendo que desafios maiores estavam por vir, mas conscientes de que estavam prontos para enfrentá-los juntos. As primeiras semanas de convivência passaram com uma cadência quase imperceptível. Cada dia adicionava camadas à relação, pequenas construções de confiança que não precisavam de palavras para se firmarem. Mas, com o passar do tempo, o passado começou a surgir, silencioso, quase como sombra, ameaçando romper a delicada estabilidade que haviam construído. O fazendeiro, que durante anos aprenderá a manter seu mundo interno cuidadosamente guardado, começou a sentir ecos antigos invadirem sua rotina. Lembranças da esposa, momentos felizes e dolorosos, agora se misturavam à presença dela, despertando emoções que ele não sabia como lidar. Ela, por sua vez, não era imune às próprias memórias. Cada gesto dele, cada olhar atento, desencadeava recordações que haviam sido cuidadosamente evitadas por anos. O abrigo que a casa proporcionava parecia, por vezes, pequeno demais para conter tanto passado e tanto presente juntos. Sentia uma estranha necessidade de se abrir, mas o medo de se machucar novamente permanecia, como um aviso silencioso que a impedia de avançar rapidamente. E, ainda assim, algo dentro dela começava a reconhecer que a conexão que se formava ali era diferente de tudo que já experimentara. Um dia, enquanto caminhavam pelos campos depois da chuva, a conversa deslizou para tópicos inesperados.
Ele comentou sobre momentos que havia compartilhado com a esposa, histórias que antes mantinha apenas para si. Ela ouviu, em silêncio, absorvendo cada palavra, percebendo nuances que revelavam não apenas dor, mas também uma capacidade de amar que persistia mesmo após a perda. Essa revelação trouxe à tona uma mistura de sentimentos: empatia, admiração, acima de tudo, a sensação de que eles poderiam compreender as feridas um do outro sem precisar julgá-las. No entanto, a tranquilidade era sempre temporária. Pequenos conflitos internos começaram a emergir. Uma palavra mal colocada, um gesto interpretado de forma errada, podia provocar tensão instantânea. Eles aprenderam que a convivência exigia mais do que atenção aos detalhes, exigia compreensão profunda, paciência e a coragem de encarar vulnerabilidades que há muito tempo haviam sido ignoradas. Cada desacordo, mesmo que pequeno, funcionava como teste, medindo a força do vínculo que começava a surgir. Ela começou a compartilhar fragmentos do passado que antes mantinha escondidos. Histórias de perdas, de decisões difíceis, de caminhos que a levaram à estrada e ao abandono. Cada revelação era medida, como se medisse também o quanto ele poderia suportar, ou quanto podia se aproximar sem se machucar. Ele, por sua vez, escutava com atenção, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma como as palavras eram ditas, pelos sinais sutis de dor, de medo e de esperança contidos em cada frase. Esse compartilhamento gradual funcionava como uma ponte delicada entre dois mundos separados, mas que agora se encontravam de maneira consciente. Enquanto isso, o fazendeiro começava a perceber mudanças sutis em sua própria rotina. O silêncio da casa, antes confortável e previsível, agora era preenchido pela expectativa da presença dela. Cada passo, cada gesto, cada olhar se tornava carregado de significado. Ele sentia que sua própria solidão, cuidadosamente cultivada, estava cedendo espaço a algo novo. Não era ainda amor declarado, mas era o reconhecimento de que aquela presença já não poderia ser ignorada, e que havia se tornado essencial para sua estabilidade emocional. Em uma noite particularmente fria, sentados perto da lareira, ele percebeu a intensidade do vínculo silencioso que haviam construído. As chamas iluminavam o rosto dela, revelando traços de exaustão, mas também uma força que o impressionava. Ele pensou sobre a fragilidade de suas próprias defesas, sobre a necessidade de se abrir para que algo pudesse crescer. Ela, por sua vez, sentia a tensão da expectativa, mas também a segurança de que poderia, finalmente, confiar em alguém sem se sentir vulnerável demais. Os pequenos conflitos começaram a ganhar contornos mais complexos. Um comentário sobre responsabilidades na fazenda gerou um silêncio pesado, seguido por reflexões internas prolongadas de ambos. Cada ação era agora medida não apenas pelo resultado imediato, mas pelo impacto emocional que causava. Era como se cada gesto tivesse o poder de fortalecer ou enfraquecer o vínculo que crescia de maneira silenciosa. Eles aprenderam, lentamente, que a convivência exigia mais do que presença física, exigia compreensão profunda, empatia e paciência. Se você acredita que o passado molda o presente, continue atento, porque os próximos dias revelarão decisões que testarão não apenas a confiança, mas a coragem de ambos de confrontar feridas antigas enquanto constroem algo novo. Pequenos segredos, escolhas inesperadas e momentos de vulnerabilidade começarão a definir o rumo da história. À medida que a lua subia sobre os campos, iluminando o terreno molhado pela chuva, ambos permaneciam em silêncio, conscientes de que algo estava crescendo entre eles. Não era ainda amor explícito, mas era um vínculo essencial, silencioso, que desafiava a lógica e a distância emocional que cada um havia cultivado por anos. A cada dia, cada gesto, cada palavra contida, a conexão se fortalecia, preparando o terreno para os próximos desafios e revelações que a vida lhes reservaria. Os primeiros sinais de verdadeira intimidade começaram a surgir de maneira quase imperceptível. Não havia gestos dramáticos nem declarações grandiosas, apenas momentos cotidianos que, pouco a pouco, adquiriram profundidade emocional. Durante o café da manhã, ele percebeu que sua atenção não estava apenas no movimento das mãos dela ou no modo como ela servia o leite. Estava no conjunto de pequenos detalhes que revelavam sua presença de forma completa. Cada gesto que antes passaria despercebido agora carregava um peso emocional inesperado, despertando nele uma sensação de proximidade e cuidado que não ousava admitir nem a si mesmo. Ela também sentia a mudança. O simples fato de preparar algo para o café e notar o olhar atento dele era suficiente para provocar uma mistura de nervosismo e conforto. Essa convivência, embora ainda medida, começava a gerar uma sensação inédita, a possibilidade de existir lado a lado com alguém sem precisar manter todas as defesas erguidas. Era uma intimidade silenciosa,
construída em atos pequenos e gestos contidos, mas carregada de significado. Cada dia se tornava uma oportunidade de conhecer o outro sem palavras, através de observação, cuidado e respeito mútuo. No campo, trabalhando com os animais, a rotina se transformava em um espaço de aprendizado mútuo. Ele mostrava como lidar com cada tarefa, não apenas para ensinar, mas para compartilhar experiência. Ela, por sua vez, absorvia cada instrução, não como aprendizado técnico apenas, mas como um reconhecimento silencioso de que aquele homem confiava nela, de que sua presença era valorizada e necessária. O vento atravessava os campos, carregando aromas da terra molhada e das plantas recém-cortadas, mas também uma sensação de proximidade que ia além do físico, algo quase palpável no ar pesado da manhã. O passado, entretanto, continuava a lançar sombras discretas. Em um momento de silêncio à beira da lareira, ele compartilhou detalhes de sua juventude e de seus primeiros anos de casamento, revelando vulnerabilidades que jamais havia exposto a outra pessoa desde a morte da esposa. Ela ouviu com atenção, absorvendo não apenas as palavras, mas a emoção contida em cada pausa, cada hesitação. O silêncio que se seguiu não era vazio, carregava compreensão, empatia e uma forma de intimidade que palavras não poderiam expressar. Ambos perceberam que estavam atravessando uma linha delicada entre convivência e conexão profunda, onde a presença do outro se tornava essencial. O primeiro conflito emocional mais intenso surgiu de forma inesperada. Durante uma tarefa no celeiro, um comentário mal interpretado desencadeou tensão imediata. Ele se afastou, frustrado consigo mesmo, sentindo o peso da responsabilidade de não permitir que pequenas falhas corroessem o vínculo que começava a se formar. Ela, por sua vez, recolheu-se silenciosamente, refletindo sobre o quão vulnerável se tornava ao permitir-se confiar. Esse episódio não destruiu a harmonia, mas funcionou como uma prova silenciosa. Ambos perceberam que a intimidade exigia cuidado, paciência e atenção constante. Se você já sentiu que a convivência com alguém pode trazer à tona não apenas conforto, mas também medo e insegurança, permaneça atento, porque a história agora começará a revelar decisões arriscadas que testarão a confiança de ambos. Pequenos conflitos, gestos mal interpretados e segredos do passado emergirão como catalisadores de crescimento emocional, preparando o terreno para momentos de aproximação intensa. As noites se tornaram um espaço de reflexão. Sentados próximos à lareira, observando as chamas tremeluzentes, ambos começaram a reconhecer a profundidade da presença do outro. Ele sentiu que cada silêncio compartilhado, cada gesto contido, construía uma ponte para algo maior do que poderiam medir naquele momento. Ela, percebendo a atenção e cuidado sutis dele, sentiu que a confiança que começava a surgir não era apenas circunstancial, mas resultado de uma intenção consciente, o desejo silencioso de cuidar e compreender. A tensão emocional começou a ser acompanhada por pequenas demonstrações de afeto indireto. Ele passava a mão sobre ferramentas, ajeitando objetos, enquanto observava-a, consciente de cada movimento. Ela respondia com olhares discretos, pequenas inclinações de cabeça, gestos de atenção que funcionavam como reciprocidade silenciosa. Nenhum gesto era exagerado. Cada ato era calibrado para respeitar limites, mas ainda assim comunicava proximidade e reconhecimento. Com o passar do tempo, ambos perceberam que estavam sendo testados, não apenas pela presença do outro, mas pela própria capacidade de se abrir. Pequenos incidentes, lembranças dolorosas, hesitações e gestos contidos serviam como indicadores da maturidade emocional necessária para sustentar esse vínculo. Cada dia se tornava uma oportunidade de aprendizado e adaptação, e cada obstáculo superado fortalecia a relação de maneira sutil, mas consistente. À medida que a lua surgia sobre os campos da fazenda, iluminando o caminho molhado pela chuva recente, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que algo estava crescendo entre eles. Não era apenas afeição ou simpatia, era um vínculo emocional profundo, construído lentamente, que exigia coragem, atenção e vulnerabilidade. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar compartilhado contribuía para a construção de algo maior, algo que transformaria suas vidas de maneira irrevogável. O amanhecer trouxe consigo uma leve neblina, cobrindo os campos da fazenda com um véu cinza que parecia desacelerar o tempo. Ele saiu cedo, antes que ela despertasse, caminhando pelos arredores para inspecionar os animais e os terrenos molhados pela chuva da noite anterior. Cada passo ressoava sobre a terra úmida, mas a mente dele estava longe da tarefa prática. Pensava na presença dela, nas pequenas mudanças que ela provocara em sua rotina e, silenciosamente, em sua própria disposição para se abrir novamente. A sensação era nova, quase desconfortável,
Ele percebia que a solidão que havia protegido com tanto cuidado agora começava a ceder espaço a algo que não sabia controlar. Quando ela entrou na cozinha, preparando café, ele notou como o simples ato de observá-la se tornava carregado de significado. Não era apenas curiosidade ou interesse passageiro, era atenção genuína, carregada de preocupação silenciosa e desejo de cuidado. Ele não ousava se aproximar mais do que a etiqueta permitia, mas o olhar que trocavam era suficiente para comunicar uma conexão que ainda não podia ser nomeada. Ela, percebendo essa tensão, sentiu uma mistura de nervosismo e conforto, reconhecendo que havia espaço para intimidade mesmo sem declarações explícitas. O primeiro teste real de confiança surgiu inesperadamente naquela manhã. Um pedido de ajuda com os animais exigiu proximidade física que ambos ainda não haviam experimentado. O toque das mãos ao passar ferramentas, o corpo próximo enquanto conduziam os animais para o curral, trouxe à tona uma tensão silenciosa, quase imperceptível, mas intenso o suficiente para acelerar batimentos cardíacos e despertar consciência emocional aguda. Nenhum gesto foi exagerado, mas cada detalhe carregava uma carga de intimidade e vulnerabilidade que ambos sentiam profundamente. Ela percebeu que o fazendeiro começava a se abrir de maneiras que iam além da atenção silenciosa. Pequenos relatos sobre a infância, memórias de sua esposa, experiências de perdas e acertos na vida da fazenda, tudo isso era compartilhado com uma honestidade contida, mas significativa. Cada fragmento de informação transmitia não apenas fatos, mas emoções cuidadosamente equilibradas, mostrando a disposição dele de confiar, mesmo que aos poucos. Ela, por sua vez, começava a compreender que permanecer ali exigia coragem, abrir-se, aceitar proximidade e enfrentar medos que tentará evitar por anos. Se você acredita que a proximidade emocional desperta tanto conforto quanto tensão, continue assistindo, porque os próximos dias mostrarão decisões críticas que colocarão à prova a confiança que ambos começaram a construir. Pequenos gestos, olhares e silenciosos toques de vulnerabilidade se tornarão o terreno sobre o qual escolhas difíceis surgirão, moldando o futuro de ambos. O primeiro episódio de tensão verbal surgiu durante a tarde, quando uma decisão sobre a ordem das tarefas gerou divergência. Ele, acostumado a liderar sozinho, sentiu-se desconfortável ao perceber que ela tinha sua própria visão de como as coisas poderiam ser feitas. Ela, por sua vez, sentiu-se desafiada a se afirmar, sem romper a harmonia que já existia. O silêncio que se seguiu não foi apenas ausência de diálogo, tornou-se um espaço de reflexão, onde cada um confrontava suas próprias expectativas e limites. Ambos perceberam que conviver não era apenas compartilhar espaço físico, mas equilibrar vontades, necessidades e medos. Mais tarde, enquanto a chuva caía levemente sobre o telhado, eles sentaram-se próximos à lareira, deixando que o calor envolvesse não apenas o corpo, mas a tensão emocional do dia. O fazendeiro percebeu a suavidade do olhar dela, a maneira como suas mãos descansavam sobre o colo, o modo como ela respirava enquanto olhava as chamas. Cada detalhe reforçava a percepção de que estavam atravessando um território novo, carregado de intimidade silenciosa e possibilidades não ditas. Ela, observando, sentiu que algo havia mudado. A confiança que começara a surgir não era apenas prática, era emocional. Ela se permitia olhar, avaliar e até esperar pequenas demonstrações de cuidado e atenção. Cada gesto dele, mesmo mínimo, era percebido como sinal de reconhecimento, compreensão e presença. E, embora nenhum deles ousasse nomear o que sentiam, ambos sabiam que algo mais profundo estava se formando, algo que exigiria escolhas mais corajosas e honestas no futuro próximo. As noites na fazenda se tornaram períodos de introspecção e expectativa. O silêncio compartilhado, antes confortável, agora carregava uma tensão quase romântica, não explícita, mas evidente para ambos. Cada ruído da casa, cada som do vento ou da chuva, parecia amplificar a consciência da presença do outro. Pequenos movimentos se tornaram carregados de significado, mostrando que a convivência silenciosa havia se transformado em uma dança emocional delicada, onde o respeito e a atenção se mesclavam com a proximidade e a curiosidade afetiva. Enquanto a lua subia novamente sobre os campos, iluminando a fazenda com uma luz suave e prateada, ambos permaneceram em silêncio. O vínculo entre eles havia se intensificado, mas ainda estava em um estágio delicado, exigindo paciência, compreensão e coragem para enfrentar o próximo passo. Eles compreendiam, sem palavras, que decisões críticas surgiriam nos dias seguintes, testando tanto a confiança quanto a capacidade de lidar com suas próprias feridas. A presença do outro já não era temporária. Era um elemento vital na vida de cada um, pronto para desafiar velhos padrões e criar novas possibilidades. O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo os campos com tons de laranja e dourado. Na cozinha,
O cheiro do café recém-preparado preenchia o ambiente, mas ambos estavam conscientes de que a rotina tranquila de manhãs passadas não era mais suficiente para conter a tensão silenciosa entre eles. O fazendeiro notava a forma como ela organizava a mesa, cada gesto medido, cada movimento consciente. Não era apenas cuidado com a tarefa, era cuidado com ele, ainda que ele hesitasse em admitir essa percepção. Ela sentia algo semelhante. Cada olhar que trocavam carregava significados que iam além da convivência diária. Um toque discreto, um gesto de atenção, uma pausa prolongada antes de responder a uma pergunta simples, tudo era interpretado com intensidade emocional. A proximidade diária começava a criar uma espécie de atração silenciosa, uma consciência quase física da presença do outro que, até então, ambos tentavam equilibrar com cautela. Mas era impossível ignorar a tensão emocional crescente, a sensação de que algo maior estava prestes a emergir. O primeiro momento de proximidade romântica aconteceu de maneira gradual. Durante a ordenha dos animais, uma necessidade de ajuda mútua os aproximou fisicamente. Suas mãos tocaram-se levemente enquanto ajustavam o equipamento, e ambos recuaram, surpresos com a intensidade da reação emocional. Não havia palavras, mas o impacto era claro. Cada um reconhecia a força do vínculo que crescia silenciosamente. A respiração acelerada, os olhares prolongados e o pequeno rubor em suas faces tornavam evidente que a intimidade física e emocional não podia mais ser ignorada. Após esse episódio, ambos sentiram a necessidade de se afastar momentaneamente, como se o contato tivesse revelado mais do que desejavam expor naquele momento. Ele se recolheu aos seus pensamentos, refletindo sobre sua própria resistência à vulnerabilidade, enquanto ela caminhava lentamente pelos campos, absorvendo a sensação de segurança que a presença dele proporcionava, mas consciente de que ainda precisava controlar o impulso de se abrir completamente. Esse período de reflexão silenciosa tornou-se essencial para que pudessem lidar com a nova intensidade emocional de maneira equilibrada. Se você acredita que os momentos de proximidade podem revelar emoções profundas antes mesmo de serem verbalizadas, permaneça atento, porque a história agora começará a mostrar como pequenos gestos e escolhas poderão transformar sentimentos silenciosos em decisões conscientes, exigindo coragem, vulnerabilidade e atenção constante. Nos dias seguintes, a convivência passou a incluir pequenos desafios que testavam pacientemente a confiança que havia se formado. Ele começou a compartilhar memórias mais dolorosas, histórias do passado que envolviam perda e arrependimento. Ela ouviu, absorvendo cada palavra, compreendendo não apenas o conteúdo, mas a coragem implícita em cada relato. A confiança silenciosa crescia, mas também surgiam dúvidas. Até que ponto poderiam se permitir abrir completamente? Quanto do passado ainda pesava sobre cada gesto, cada olhar, cada palavra não dita? Ela também se viu confrontando seus próprios medos. Ao perceber a profundidade da atenção dele, sentiu-se compelida a revelar pequenos segredos de sua própria vida. Não eram histórias completas, mas fragmentos que indicavam fragilidade e força simultaneamente. Cada confidência, ainda que parcial, criava uma ponte emocional entre eles, tornando impossível manter a distância que ambos haviam tentado preservar até aquele momento. O clima de tensão romântica começou a se intensificar. Durante um jantar à luz de velas improvisadas na cozinha, um momento de contato visual prolongado fez com que ambos sentissem uma sensação inédita: desejo e cuidado misturados, respeito e curiosidade combinados. Eles não se tocaram de forma explícita, mas o espaço entre os gestos e os olhares carregava uma carga emocional intensa, um reconhecimento silencioso de que o vínculo não era apenas amizade ou conveniência, mas algo mais profundo, ainda não nomeado. Enquanto a noite avançava, o vento frio soprava pelas janelas, e o som distante da chuva na madrugada adicionava uma camada de intimidade ao ambiente. Ambos permaneceram próximos à lareira, em silêncio, observando as chamas e absorvendo a sensação de presença mútua. O contato físico ainda era mínimo, mas cada gesto, cada olhar e cada respiração compartilhada transmitia uma comunicação que palavras não poderiam expressar. A tensão romântica, embora contida, estava agora firmemente presente, misturando desejo e cautela em igual medida. O fazendeiro percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vulnerável, mas de maneira segura. Ela, por sua vez, compreendia que a presença dele oferecia proteção sem sufocamento, intimidade sem imposição. Ambos reconheciam que o vínculo silencioso que haviam cultivado era delicado, mas essencial, e que o próximo passo exigiria coragem, reflexão e confiança profunda. Cada dia, cada gesto e cada silêncio construíam uma narrativa emocional complexa, preparando-os para decisões que poderiam alterar o curso de suas vidas. À medida que a lua iluminava novamente os campos e o céu noturno se espalhava sobre a fazenda,
ambos permaneciam conscientes da intensidade do vínculo que compartilhavam. A presença do outro já não era apenas necessária, era transformadora. Pequenos gestos, olhares e toques ainda sutis eram suficientes para fortalecer a conexão silenciosa que se formava, preparando o terreno para desafios futuros e para a exploração gradual de emoções que até então haviam sido cuidadosamente protegidas. O amanhecer trouxe novamente a sensação de calmaria, mas sob essa tranquilidade surgia uma inquietação sutil. O fazendeiro sentiu, ao observar a neblina se dissipando sobre os campos, que algo estava prestes a desafiar a rotina que cuidadosamente construíram. Não era apenas o trabalho diário ou a solidão de anos passados, era o peso do mundo externo, das expectativas, das memórias e das escolhas não resolvidas que cada um carregava. Ele percebeu que a vida na fazenda, embora aparentemente isolada, não oferecia proteção contra os desafios emocionais que começavam a emergir. Ela também sentia essa pressão silenciosa. A cada passo pelos campos molhados, cada gesto junto aos animais, sua mente retornava a lembranças de incertezas e decisões tomadas em tempos anteriores, lembranças que revelavam feridas antigas e medos de vulnerabilidade. A presença dele, no entanto, oferecia uma espécie de segurança. A sensação de que poderiam enfrentar juntos as tensões, mesmo que de maneira contida, sem precisar expor totalmente o que ainda doía em seus corações. Esse equilíbrio delicado entre proximidade e cautela se tornou central em suas interações diárias. O primeiro desafio real surgiu quando um visitante inesperado chegou à fazenda, trazendo notícias do vilarejo próximo e lembrando o fazendeiro de responsabilidades externas que ele havia temporariamente adiado. O visitante não percebeu, mas a tensão entre o fazendeiro e a mulher tornou-se palpável. Ela, sentindo a ansiedade dele, percebeu a complexidade das obrigações e o peso da vida que ele tentava gerenciar sozinho. Ambos compreenderam que a intimidade silenciosa que haviam construído estava prestes a ser testada, e que cada decisão tomada nos próximos dias teria impactos que iriam além da rotina da fazenda. Se você acredita que desafios externos podem revelar o verdadeiro valor de uma conexão emocional, continue assistindo, porque as próximas horas mostrarão como cada escolha e cada gesto poderão reforçar ou fragilizar o vínculo que cresce silenciosamente entre eles. Pequenos conflitos, responsabilidades inesperadas e obstáculos emocionais surgirão como catalisadores de crescimento e aproximação, exigindo coragem e compreensão mútua. Durante a tarde, enquanto cuidavam juntos dos animais e do pasto, pequenas tensões começaram a surgir entre eles. Um gesto mal interpretado, uma palavra inadvertidamente ríspida, trouxe à tona inseguranças que ambos tentavam esconder. O fazendeiro sentiu-se incomodado com sua própria reação, percebendo que a presença dela amplificava emoções que ele acreditava estar controladas. Ela, por sua vez, refletiu sobre a vulnerabilidade de confiar em alguém novamente, consciente de que cada gesto de aproximação carregava o risco de decepção ou dor. Mas foi justamente nesse cenário de tensão que surgiram os primeiros sinais claros de intimidade mais profunda. Durante uma tarefa particularmente exigente, suas mãos se tocaram novamente, desta vez com mais naturalidade, sem hesitação. Não era um toque impulsivo, era um reconhecimento silencioso de cuidado e presença. O impacto emocional foi imediato, mas ambos conseguiram manter a compostura, cientes de que a convivência já não podia ser apenas rotina, mas algo que exigia atenção emocional constante. Nos dias seguintes, a tensão romântica tornou-se mais evidente, mas ainda sutil. Olhares prolongados, toques discretos e atenção aos detalhes se tornaram canais de comunicação silenciosa. Ele percebeu que precisava administrar não apenas suas próprias emoções, mas também respeitar os limites dela, permitindo que a aproximação acontecesse de maneira gradual. Ela, por sua vez, reconheceu a importância de manter equilíbrio entre vulnerabilidade e autodefesa, permitindo-se sentir confiança sem abandonar completamente as barreiras que a protegiam há anos. O ponto de virada ocorreu durante uma noite chuvosa, quando a tempestade que se formou sobre os campos obrigou-os a permanecer juntos na casa. A proximidade física, combinada com um ambiente acolhedor e protegido, trouxe à tona emoções reprimidas. Eles conversaram sobre medos, perdas e esperanças futuras, revelando detalhes que haviam sido guardados com cautela por longos anos. Cada palavra, cada pausa e cada gesto silencioso fortaleceu a percepção de que o vínculo entre eles era real e significativo, pronto para enfrentar os desafios que surgissem. Ela começou a perceber que não precisava mais carregar sozinha suas memórias dolorosas. A presença dele oferecia não apenas abrigo físico, mas um espaço seguro para compartilhar emoções, inseguranças e desejos. Ele, por sua vez, sentiu que a solidão que marcava sua vida havia perdido o poder que tinha antes. A presença dela não era mais apenas companhia, era essencialidade,
uma necessidade silenciosa que transformava cada decisão cotidiana em algo carregado de significado emocional. Enquanto a noite avançava e a tempestade se dissipava, deixando um céu limpo e estrelado sobre a fazenda, ambos permaneceram próximos à lareira, conscientes da profundidade de seu vínculo. Eles compreenderam que a vida, com seus desafios internos e externos, não poderia mais ser enfrentada isoladamente. A intimidade silenciosa, a confiança conquistada e os gestos de cuidado mútuo formavam agora uma base sólida, ainda que delicada, que os preparava para os próximos passos, decisões arriscadas, aproximação emocional intensa e a possibilidade de enfrentar juntos as feridas do passado. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da cozinha, iluminando a mesa posta com simplicidade. O fazendeiro sentou-se, observando-a preparar o café da manhã, notando a atenção com que cada gesto era realizado. Não era apenas cuidado com a rotina, era cuidado silencioso com ele. Essa percepção trouxe à tona uma mistura de emoções que há muito acreditava ter deixado para trás. Desejo de proximidade, medo da vulnerabilidade, principalmente, a consciência de que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Ela, por sua vez, sentia a mesma intensidade. Cada olhar, cada movimento e cada pausa carregavam significado, transmitindo uma comunicação silenciosa que não precisava de palavras. A convivência diária havia se transformado em um espaço de reconhecimento mútuo, onde ambos aprendiam não apenas sobre a rotina da fazenda, mas sobre as sutilezas do comportamento e das emoções do outro. A tensão crescente entre proximidade e cautela criava uma atmosfera carregada de expectativa, fazendo com que cada momento juntos fosse significativo. O primeiro desafio emocional mais intenso surgiu durante a ordenha dos animais. Um comentário mal interpretado sobre o manejo do pasto gerou tensão imediata. Ele se afastou, sentindo culpa pela reação brusca, enquanto ela recuava, ciente de que a vulnerabilidade estava sendo testada. Esse episódio revelou a necessidade de diálogo silencioso e paciência emocional, mostrando que a intimidade crescente também carregava o risco de conflitos internos. A tensão, embora breve, marcou o início de um período de autoconhecimento e ajuste mútuo. Se você já sentiu que a proximidade emocional pode despertar medos antigos enquanto fortalece vínculos, permaneça atento, porque os próximos acontecimentos mostrarão como escolhas, gestos e confidências podem transformar o vínculo silencioso em algo mais profundo e irreversível. Pequenos conflitos e momentos de vulnerabilidade funcionarão como catalisadores para decisões significativas que definirão o rumo da relação. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda passou a ser um terreno de aprendizado emocional constante. Cada gesto de cuidado, cada olhar atento e cada toque discreto tornaram-se canais de comunicação silenciosa. Ele percebeu que precisava administrar suas próprias emoções, respeitando o espaço dela e permitindo que a intimidade se desenvolvesse naturalmente. Ela, por sua vez, reconheceu a importância de equilibrar confiança e autodefesa, permitindo-se sentir proximidade sem abandonar suas proteções internas. O primeiro contato físico mais significativo aconteceu durante a tarde, enquanto ajustavam juntos a cerca do curral. Suas mãos se tocaram de maneira prolongada, desta vez sem hesitação. O impacto emocional foi imediato e intenso, mas ambos conseguiram manter a compostura, conscientes da importância de permitir que a aproximação acontecesse de forma gradual e respeitosa. O momento reforçou a percepção de que a presença do outro já não era apenas necessária, mas transformadora. A tensão romântica começou a se manifestar de maneira sutil, mas constante. Olhares prolongados, gestos de atenção e pequenas demonstrações de cuidado passaram a marcar a rotina diária. Ele percebeu que cada ato dela tinha implicações emocionais mais profundas do que podia admitir. Ela, por sua vez, compreendeu que a confiança que se formava não era apenas circunstancial, mas resultado de uma escolha silenciosa e consciente de permanecer ao lado dele. Durante uma noite de tempestade, quando o vento uivava pelas frestas da casa, ambos se sentaram próximos à lareira. A intimidade construída ao longo dos dias tornou-se mais evidente. Conversaram sobre medos, experiências passadas e expectativas futuras, revelando aspectos de suas vidas que haviam sido cuidadosamente guardados. Cada palavra, cada pausa e cada gesto fortaleceu o vínculo silencioso que já existia, preparando o terreno para a confiança mútua e para a aproximação romântica gradual. O fazendeiro percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se vulnerável, mas de maneira segura. Ela compreendeu que a presença dele oferecia proteção sem sufocamento, intimidade sem imposição. Ambos reconheceram que o vínculo silencioso que haviam cultivado era delicado, mas essencial, e que o próximo passo exigiria coragem, reflexão e abertura emocional completa. Cada gesto,
Olhar e silêncio construíam uma narrativa emocional rica, preparando-os para enfrentar juntos os desafios que surgiriam. À medida que a lua iluminava os campos da fazenda e a noite avançava, ambos permaneceram próximos à lareira, conscientes de que a intimidade silenciosa que haviam desenvolvido não era mais apenas amizade ou conveniência. Era uma conexão profunda, construída com paciência, cuidado e vulnerabilidade, pronta para enfrentar os desafios emocionais e as decisões críticas que moldariam o futuro de ambos. A presença do outro já não podia ser ignorada. Era essencial, transformadora e inevitável. O dia amanheceu claro, mas a sensação de tensão persistia no ar, como se cada raio de sol estivesse carregado de expectativa. O fazendeiro caminhava pelos campos, observando o movimento dos animais e refletindo sobre os últimos acontecimentos. Ele sentia que a convivência com ela havia despertado emoções há muito adormecidas, mas que agora exigiam atenção e coragem. Cada gesto, cada olhar e cada silêncio da mulher faziam-no questionar suas próprias defesas, despertando sentimentos que ele não ousava nomear, mas que transformavam silenciosamente sua rotina. Ela, por sua vez, percebia a mesma intensidade. Cada instante próximo dele carregava uma tensão emocional palpável, o desejo de se aproximar, a necessidade de cautela e o medo de se expor completamente. A convivência diária já não era apenas prática. Era um espaço de negociação silenciosa entre vulnerabilidade e proteção. Pequenos gestos tornavam-se carregados de significado, e cada olhar prolongado ou toque discreto reforçava a sensação de que algo profundo estava crescendo entre eles. O primeiro grande dilema surgiu quando uma responsabilidade urgente da fazenda exigiu que ele tomasse decisões rápidas, sem poder discutir cada detalhe com ela. Ela, ao perceber que sua opinião não havia sido considerada, sentiu-se frustrada e insegura sobre o espaço que realmente ocupava em sua vida. Por sua vez, ele reconheceu o impacto de suas escolhas, percebendo que a proximidade crescente exigia mais atenção emocional do que jamais imaginara. Esse episódio serviu como alerta. A intimidade silenciosa que construíam dependia de compreensão, paciência e negociação constante. Se você já percebeu que a proximidade emocional exige escolhas difíceis, continue atento, porque os próximos dias revelarão como pequenos gestos, decisões e demonstrações de vulnerabilidade podem fortalecer ou fragilizar uma relação que ainda está em formação. Cada ato terá peso emocional, cada silêncio terá significado, e cada aproximação exigirá coragem. Nos dias seguintes, o clima de tensão se alternava com momentos de cuidado e conexão. Ele compartilhava histórias de seu passado, detalhes sobre perdas e decisões que moldaram sua vida, e ela absorvia cada fragmento com atenção e empatia. Ela também começava a revelar seus medos, suas inseguranças e os caminhos que a levaram até a fazenda. Cada confidência silenciosa criava uma ponte emocional entre eles, tornando impossível voltar à superficialidade anterior. A aproximação romântica tornou-se mais evidente, mas ainda sutil. Durante a ordenha dos animais, ou ao passar utensílios na cozinha, suas mãos se tocavam brevemente, sem pressa, mas com consciência da carga emocional do gesto. Cada toque silencioso despertava reações internas intensas, obrigando-os a lidar com sentimentos de desejo, cuidado e proteção simultaneamente. Nenhum gesto era forçado. Tudo ocorria com naturalidade e respeito mútuo, fortalecendo o vínculo silencioso que crescia entre eles. O primeiro grande teste emocional chegou durante uma noite de chuva intensa. O vento soprava com força, e a tempestade parecia refletir a turbulência interna que ambos sentiam. Sentados próximos à lareira, conversaram sobre escolhas passadas e perdas que ainda carregavam. Cada palavra, cada pausa, cada gesto de atenção tornou-se carregado de significado, revelando a profundidade do vínculo silencioso que haviam construído. Eles perceberam que confiar e se aproximar exigiria coragem e vulnerabilidade contínuas. Ela percebeu que podia permitir-se sentir confiança sem perder sua autonomia. Ele compreendeu que proteger sua própria vulnerabilidade não significava afastá-la, mas sim cultivar paciência e atenção. A convivência diária já não era apenas rotina. Era um exercício de equilíbrio emocional, onde cada decisão, cada gesto e cada silêncio contribuíam para a construção de algo mais profundo, duradouro e transformador. Enquanto a noite avançava, e a chuva diminuía para um leve tamborilar sobre o telhado, ambos permaneceram em silêncio. O vínculo entre eles havia se intensificado, mas ainda era delicado, exigindo escolhas conscientes e coragem emocional. Cada gesto, cada olhar e cada toque silencioso reforçava a percepção de que estavam trilhando um caminho único, onde vulnerabilidade e cuidado se encontravam de maneira natural, preparando-os para os próximos desafios e para a aproximação emocional plena. À medida que a lua surgia sobre os campos da fazenda, iluminando o caminho com luz prateada,
Ambos compreenderam, sem palavras, que a intimidade silenciosa que compartilhavam havia se tornado essencial. Cada dia, cada gesto e cada decisão fortalecia a conexão, preparando o terreno para desafios futuros, dilemas emocionais mais complexos e escolhas que testariam não apenas a confiança, mas a coragem de se entregar a sentimentos até então cuidadosamente protegidos. O amanhecer trouxe consigo um silêncio pesado. Os campos estavam cobertos por uma leve névoa, e o som distante dos animais misturava-se ao vento que atravessava os pastos. O fazendeiro sentiu uma inquietação interna que não conseguia ignorar. A rotina, embora familiar, começava a pesar de maneira diferente. Ele percebeu que cada gesto dela, cada olhar, cada presença silenciosa despertava emoções que não podia controlar. A vida que antes se restringia à prática diária da fazenda agora se transformava em um terreno emocional instável, onde vulnerabilidade e desejo se misturavam. Ela, por sua vez, sentia a mesma intensidade. Cada aproximação dele, por menor que fosse, carregava significados profundos que ela ainda tentava compreender. O cuidado silencioso dele, os olhares longos e atentos, e até os gestos aparentemente triviais na rotina da casa e dos animais, despertavam nela uma mistura de curiosidade, confiança e apreensão. Havia uma consciência crescente de que estavam ambos caminhando em território emocional delicado, onde qualquer passo em falso poderia gerar tensão, mas qualquer gesto consciente poderia aproximá-los ainda mais. O primeiro teste de decisão arriscada surgiu quando ele recebeu uma notícia inesperada do vilarejo próximo, uma oportunidade que exigiria que ele se ausentasse temporariamente da fazenda. A responsabilidade de deixá-la sozinha gerou uma tensão silenciosa entre eles. Ela, percebendo a gravidade da situação, sentiu medo e ansiedade, mas também um impulso silencioso de permanecer próxima a ele, demonstrando cuidado e apoio. Ele, por sua vez, percebeu que sua ausência temporária poderia afetar não apenas a rotina da fazenda, mas a confiança silenciosa que ambos haviam construído. Se você acredita que a verdadeira proximidade exige coragem para enfrentar decisões difíceis, permaneça atento, porque as próximas situações mostrarão como pequenas escolhas, gestos de atenção e demonstrações de vulnerabilidade podem consolidar ou abalar um vínculo emocional já delicado. Cada ação terá peso, cada palavra terá significado, e cada silêncio será interpretado com intensidade emocional. Nos dias seguintes, a convivência cotidiana tornou-se um campo de experimentação emocional. Ele buscava maneiras de demonstrar cuidado mesmo à distância, ajustando tarefas e instruções para garantir que ela se sentisse segura e apoiada. Ela, por sua vez, começou a perceber que sua própria força poderia ser combinada com a presença dele, formando uma parceria silenciosa, mas sólida. Pequenos conflitos surgiam, mas eram resolvidos com diálogo contido, reflexão e compreensão mútua, fortalecendo o vínculo que se aprofundava a cada dia. A aproximação romântica, embora ainda não explícita, tornou-se cada vez mais evidente. Durante tarefas conjuntas, um toque de mãos, um olhar prolongado ou uma pausa para observar o outro executando uma ação cotidiana despertavam reações internas intensas. Eles não se permitiam gestos impulsivos, mas a consciência de cada aproximação aumentava a tensão emocional. Cada momento juntos era carregado de significado, cada gesto transmitia cuidado, atenção e, silenciosamente, desejo. Durante uma noite particularmente fria, sentados próximos à lareira, a conversa deslizou para memórias do passado e sonhos futuros. Ele compartilhou detalhes de suas perdas e das escolhas que moldaram sua vida. Ela revelou pequenos fragmentos de vulnerabilidade cuidadosamente guardados. Cada palavra, cada pausa e cada gesto tornou-se um elo silencioso, fortalecendo a intimidade emocional que vinha crescendo há semanas. Eles perceberam que confiar e se aproximar exigiria coragem contínua, mas também oferecia recompensas emocionais profundas. O primeiro conflito externo significativo surgiu quando a notícia da ausência temporária de um fornecedor da fazenda trouxe decisões urgentes. O fazendeiro precisou escolher entre delegar responsabilidades ou adiar a viagem, e a mulher, ciente das implicações, ofereceu sua ajuda com delicadeza. Essa colaboração silenciosa consolidou a parceria emocional entre eles, mostrando que a confiança mútua podia ser testada sem romper a harmonia. Cada gesto, cada escolha e cada palavra contida demonstravam que estavam aprendendo a lidar com desafios juntos, fortalecendo a conexão emocional silenciosa que compartilhavam. Enquanto a noite avançava e as chamas da lareira projetavam sombras suaves nas paredes da cozinha, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que cada decisão tomada, cada gesto de cuidado e cada toque silencioso reforçava a importância de sua presença mútua. A intimidade que construíam não era apenas afetiva, era estratégica, baseada em confiança, paciência e compreensão profunda.
Eles sabiam que o próximo passo exigiria ainda mais coragem e abertura emocional, mas também percebiam que cada desafio superado tornava a relação mais sólida e significativa. À medida que a lua surgia sobre os campos da fazenda, iluminando a neblina da noite com luz prateada, ambos compreenderam que a proximidade crescente não era apenas circunstancial. Era inevitável, essencial e transformadora. Cada gesto, cada olhar e cada toque silencioso reforçava a sensação de que estavam prestes a enfrentar juntos desafios maiores, tomar decisões arriscadas e explorar sentimentos que até então haviam sido cuidadosamente contidos. A intimidade silenciosa, agora testada e fortalecida, preparava o terreno para as próximas revelações emocionais e aproximações românticas mais profundas. O amanhecer chegou tímido, espalhando luz difusa pelos campos molhados. A fazenda parecia ainda envolta em silêncio, mas dentro da casa, a tensão emocional era palpável. O fazendeiro observava cada gesto dela com atenção silenciosa, percebendo detalhes que antes passariam despercebidos, a forma como ajustava os utensílios, a pausa prolongada antes de responder a uma pergunta simples, o leve toque de suas mãos sobre a mesa. Cada movimento carregava significado, e ele sentiu que a proximidade silenciosa já não era apenas convivência, era conexão emocional intensa, que exigia atenção e cuidado. Ela, percebendo a intensidade do olhar dele, sentiu uma mistura de expectativa e nervosismo. Cada gesto dele, cada aproximação contida, provocava uma reação interna que ela ainda tentava compreender. A intimidade silenciosa que haviam construído transformava momentos cotidianos em experiências carregadas de emoção. Pequenos toques, olhares prolongados e gestos discretos funcionavam como pontes entre corações cautelosos, criando um vínculo cada vez mais profundo. O primeiro momento de tensão romântica explícita ocorreu durante uma tarde de tarefas no celeiro. Um toque inesperado, ao ajustar uma corda juntos, despertou um calor súbito em ambos. Eles se afastaram rapidamente, mas a reação emocional não podia ser ignorada. Cada um sentiu o impacto silencioso do contato, reconhecendo que a atração que crescia entre eles era real e inevitável. A consciência dessa emoção trouxe medo e excitação simultaneamente, lembrando-os de que a vulnerabilidade era tanto um risco quanto um presente. Se você já sentiu que proximidade e desejo podem emergir nos momentos mais cotidianos, continue atento, porque as próximas horas revelarão decisões emocionais que colocarão à prova a coragem de se entregar, enquanto segredos e sentimentos cuidadosamente guardados começam a ser expostos. Cada gesto terá peso, cada silêncio terá significado, e cada olhar será interpretado com intensidade. Nos dias seguintes, pequenas tensões e gestos de cuidado alternavam-se. Ele começou a compartilhar memórias mais profundas, histórias da juventude e de perdas que ainda pesavam sobre seu coração. Ela, absorvendo cada palavra, sentiu que a presença dele proporcionava não apenas abrigo, mas um espaço seguro para explorar suas próprias vulnerabilidades. Essa troca silenciosa consolidava a confiança, mas também criava uma expectativa emocional intensa, exigindo de ambos coragem e paciência. A aproximação romântica tornou-se gradualmente mais evidente. Durante as tarefas conjuntas, olhares prolongados, toques sutis e gestos de cuidado mútuo revelavam a intensidade do vínculo que se formava. Eles aprenderam a ler sinais silenciosos, compreendendo emoções não expressas e respeitando limites enquanto exploravam a atração crescente. Cada interação diária era um teste, mas também uma oportunidade de fortalecer a conexão emocional. O primeiro grande ato de coragem emocional surgiu em uma noite chuvosa. A tempestade forçou-os a permanecer próximos à lareira, e, pela primeira vez, conversaram sobre medos, inseguranças e desejos de maneira mais aberta. Cada palavra carregava significado, cada pausa transmitia cuidado, e cada gesto reforçava a intimidade silenciosa. Eles perceberam que a confiança mútua não era apenas emocional, mas também física e simbólica. Aproximar-se era permitir-se sentir, mesmo com o risco de dor ou rejeição. Ela começou a revelar fragmentos de segredos mais profundos, experiências que moldaram sua vida e que haviam sido cuidadosamente protegidos. Ele escutava, absorvendo não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas. Cada revelação aumentava a intensidade do vínculo, criando um espaço seguro para que ambos explorassem sentimentos que antes eram reprimidos. A vulnerabilidade compartilhada transformava a convivência cotidiana em uma experiência emocional rica e profunda. Enquanto a noite avançava e a chuva diminuía, o calor da lareira se misturava à proximidade silenciosa que ambos compartilhavam. Cada gesto, cada olhar, cada toque contido fortalecia a sensação de que a relação havia transcendido a rotina diária. Eles compreendiam, mesmo sem palavras, que a intimidade construída era essencial,
transformadora e exigiria coragem para avançar ainda mais. Pequenos atos de cuidado e atenção silenciosa se tornavam a base para decisões futuras, aproximações românticas mais ousadas e enfrentamento de desafios emocionais complexos. À medida que a lua surgia sobre os campos, refletindo nas poças deixadas pela chuva, ambos permaneciam próximos à lareira, conscientes da intensidade do vínculo. O que havia começado como convivência silenciosa transformava-se agora em uma relação profunda, onde vulnerabilidade, cuidado e desejo se entrelaçavam. Cada dia, cada gesto e cada escolha construíam uma narrativa emocional que preparava o terreno para decisões arriscadas, revelações mais intensas e uma aproximação romântica plena e significativa. O sol despontava no horizonte, refletindo tons dourados sobre os campos úmidos da fazenda. O fazendeiro observava a paisagem, mas sua mente estava centrada nela, na mulher que havia transformado a rotina de sua vida em algo carregado de significado silencioso. Cada gesto dela, cada olhar, cada sorriso contido eram elementos que despertavam emoções profundas, algumas há muito esquecidas, outras recém-descobertas. Ele percebia que a convivência diária já não era apenas prática. Era um terreno onde confiança, cuidado e desejo silencioso se entrelaçavam. Ela, por sua vez, sentia a mesma intensidade. A presença dele gerava conforto, mas também despertava ansiedade e expectativa. Cada aproximação sutil, cada toque discreto e cada palavra cuidadosamente medida carregavam significados que iam além do cotidiano. A intimidade silenciosa que haviam construído exigia paciência, mas também oferecia recompensas emocionais profundas. Cada momento junto se transformava em uma dança delicada entre vulnerabilidade e cautela, desejo e respeito. O primeiro grande teste emocional do dia surgiu quando uma tarefa complexa no celeiro exigiu que trabalhassem em proximidade física constante. Um gesto mal interpretado quase gerou conflito, mas rapidamente ambos perceberam que o problema era interno, não externo. A tensão silenciosa revelou emoções reprimidas, medo de se expor, desejo de aproximação e o impulso de proteger-se. Esse episódio serviu como alerta de que a intimidade crescente exigiria atenção contínua e coragem para enfrentar sentimentos desconfortáveis, mas inevitáveis. Se você já percebeu que proximidade emocional e desejo podem despertar vulnerabilidades ocultas, continue assistindo, porque a história agora entrará em um período onde decisões ousadas e testes emocionais transformarão sentimentos silenciosos em escolhas conscientes. Cada gesto, cada silêncio e cada palavra terá peso, moldando a evolução da relação de maneira irreversível. Nos dias seguintes, a convivência tornou-se um exercício de coragem e paciência. Ele começou a tomar decisões conscientes para mostrar cuidado sem pressionar, enquanto ela aprendia a confiar em suas intenções sem perder sua autonomia. Pequenos conflitos surgiam, mas eram resolvidos com paciência e diálogo silencioso, reforçando o vínculo emocional. A percepção de que ambos precisavam equilibrar vulnerabilidade e proteção tornou-se central na rotina cotidiana. A aproximação romântica avançava lentamente. Durante tarefas diárias, mãos se tocavam brevemente, olhares prolongados transmitiam intenções não verbalizadas, e gestos de atenção demonstravam cuidado silencioso. Eles aprenderam a interpretar sinais sutis, equilibrando desejo e cautela, medo e confiança. Cada contato era carregado de significado, e a tensão emocional crescente criava expectativas sobre como e quando permitiriam que o vínculo se tornasse mais explícito. Um momento decisivo ocorreu durante uma noite chuvosa, quando ambos precisaram permanecer próximos à lareira devido à tempestade. A atmosfera intimista e a necessidade de abrigo trouxeram à tona sentimentos reprimidos. Conversaram sobre medos e experiências passadas, revelando aspectos pessoais que até então haviam sido cuidadosamente guardados. Cada confidência aumentava a intensidade do vínculo, tornando a confiança não apenas emocional, mas também física e simbólica. Ela começou a revelar medos e segredos mais profundos, e ele absorvia cada fragmento com empatia e atenção. A vulnerabilidade compartilhada consolidava o vínculo silencioso que vinha crescendo há semanas. Eles perceberam que a coragem emocional era tanto um risco quanto um presente. Expor-se poderia gerar dor, mas também fortalecer o sentimento que crescia entre eles. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio reforçava a intimidade e a conexão. Enquanto a tempestade diminuía, a proximidade física e emocional tornou-se palpável. O calor da lareira misturava-se à tensão silenciosa, e ambos compreenderam que a relação havia transcendido a rotina diária. O vínculo não era mais apenas amizade ou parceria. Era profundo, carregado de cuidado, respeito e desejo contido. Cada dia, cada decisão e cada gesto contribuía para preparar o terreno para aproximações mais ousadas,
revelações emocionais intensas e escolhas que poderiam transformar suas vidas para sempre. À medida que a lua surgia sobre os campos molhados, refletindo luz prateada, ambos permaneceram em silêncio, conscientes da intensidade da conexão. A intimidade que cultivavam não era apenas circunstancial, era essencial, transformadora e exigiria coragem contínua para enfrentar desafios, segredos e decisões arriscadas. Cada gesto, olhar e toque silencioso reforçava a percepção de que estavam prestes a viver momentos decisivos, onde confiança, vulnerabilidade e desejo se encontrariam de forma definitiva. O amanhecer surgiu com uma luz difusa, refletindo sobre os campos molhados e criando uma atmosfera calma, quase ilusória. Mas dentro da casa, o clima era diferente. O fazendeiro sentia uma tensão crescente, resultado da proximidade emocional que agora não podia mais ignorar. Cada gesto dela, cada olhar prolongado e cada silêncio carregado de significado despertavam sentimentos que ele não ousava nomear, mas que cresciam silenciosamente em intensidade. A rotina diária, antes previsível, agora se tornava palco de emoções complexas e decisões sutis, onde cada ação tinha peso. Ela, consciente da intensidade que surgia entre eles, tentava equilibrar vulnerabilidade e prudência. Cada aproximação dele despertava excitação, ansiedade e curiosidade, ao mesmo tempo em que ela lutava para manter controle sobre os próprios sentimentos. Pequenos toques, olhares longos e gestos de cuidado silencioso não apenas reforçavam o vínculo, mas também aumentavam a expectativa e a tensão emocional. A convivência diária havia se transformado em uma dança delicada, onde cada gesto era interpretado, cada silêncio era significativo, e cada decisão exigia atenção e coragem. O primeiro grande conflito intenso surgiu quando uma tarefa urgente da fazenda demandou decisões rápidas e colaboração próxima. Um mal-entendido gerou um breve atrito, expondo inseguranças e emoções reprimidas. Ele sentiu-se culpado por sua reação imediata, enquanto ela lidava com a frustração de se sentir subestimada. Esse momento, embora breve, funcionou como um teste. Mostrava que a intimidade crescente exigia paciência, compreensão e coragem para enfrentar sentimentos desconfortáveis, mas inevitáveis. Ambos perceberam que cada desafio cotidiano poderia se transformar em oportunidade de crescimento emocional. Se você já sentiu que vínculos emocionais profundos exigem coragem para lidar com conflitos, continue assistindo, porque os próximos acontecimentos mostrarão como pequenos gestos, decisões ousadas e vulnerabilidade compartilhada podem consolidar ou abalar um vínculo silencioso que cresce a cada dia. Cada palavra, cada olhar e cada gesto terão um peso emocional significativo. Nos dias seguintes, os desafios se multiplicaram. Ele passou a delegar tarefas de maneira mais consciente, garantindo que ela se sentisse valorizada e incluída. Ela, percebendo sua atenção aos detalhes, começou a confiar mais plenamente, oferecendo apoio e iniciativa. Pequenos conflitos surgiam, mas eram resolvidos com diálogo contido e compreensão mútua, fortalecendo o vínculo silencioso que se consolidava. A convivência diária tornou-se um espaço de aprendizado constante, equilíbrio emocional e confiança crescente. A tensão romântica atingiu novos patamares. Durante tarefas conjuntas, toques discretos e olhares prolongados despertavam sentimentos intensos. Eles aprenderam a interpretar sinais sutis, reconhecendo desejo e cuidado em gestos silenciosos. Cada aproximação emocional e física era medida, mas inevitavelmente poderosa. A consciência dessa tensão aumentava a expectativa sobre o momento em que poderiam se entregar a sentimentos de maneira mais explícita, e cada gesto de cuidado reforçava a intensidade da conexão. Um episódio decisivo ocorreu durante uma noite chuvosa, quando a tempestade forçou-os a permanecer juntos na sala da lareira. O ambiente íntimo e acolhedor proporcionou espaço para que compartilhassem medos, experiências passadas e desejos contidos. Cada confidência, cada pausa e cada gesto de atenção reforçava a intimidade silenciosa e consolidava a confiança mútua. Eles compreenderam que se aproximar emocionalmente não era apenas um risco, mas também uma oportunidade de crescimento conjunto e conexão profunda. Ela começou a revelar aspectos ainda mais profundos de sua vida, enquanto ele absorvia cada fragmento com empatia e cuidado. A vulnerabilidade compartilhada tornou-se essencial, fortalecendo o vínculo silencioso. Eles perceberam que a coragem emocional, embora assustadora, permitia criar uma intimidade sólida e transformadora. Cada toque, cada palavra e cada olhar reforçavam a consciência de que estavam construindo algo que transcendia a rotina, um vínculo profundo capaz de enfrentar desafios emocionais e externos. Enquanto a noite avançava e a chuva diminuía para um leve tamborilar sobre o telhado, o calor da lareira envolvia ambos. Eles permaneceram próximos,
sentindo a intensidade do vínculo silencioso que se formava. O relacionamento já não era apenas uma convivência prática. Era uma relação profunda, baseada em cuidado, atenção, desejo contido e confiança crescente. Cada decisão, cada gesto e cada escolha consolidava a intimidade, preparando o terreno para revelações ainda mais profundas e aproximações românticas ousadas. À medida que a lua surgia sobre os campos e refletia na neblina da madrugada, ambos permaneceram em silêncio, conscientes de que estavam prestes a enfrentar momentos decisivos. A intimidade silenciosa que construíram havia se tornado essencial, transformadora e necessária. Cada gesto, olhar e toque silencioso reforçava a percepção de que a próxima fase de sua relação exigiria coragem, vulnerabilidade plena e a disposição de tomar decisões ousadas, enquanto enfrentavam juntos conflitos externos e internos cada vez mais intensos. O dia amanheceu silencioso, mas a atmosfera dentro da casa era carregada de tensão emocional. O fazendeiro sentia o peso de suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, a força do vínculo que crescia entre ele e ela. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio carregava significado, e ele percebeu que não podia mais ignorar a intensidade dos sentimentos que surgiam. A proximidade cotidiana já não era apenas rotina, era confronto silencioso com desejos, medos e vulnerabilidades que ambos tentavam compreender. Ela sentia a mesma intensidade. Cada ação dele despertava emoções que iam além do simples cuidado, expectativa, desejo e a necessidade de confiar totalmente no outro. A intimidade silenciosa que haviam construído transformava tarefas cotidianas em momentos de tensão emocional e conexão profunda. Cada gesto, cada toque discreto e cada pausa para observar o outro executando algo trivial se tornava carregado de significado, lembrando-os da delicadeza da situação e da força do vínculo que surgia. O primeiro grande conflito externo do dia surgiu quando uma entrega importante de suprimentos foi atrasada, forçando decisões urgentes e trabalho em conjunto sob pressão. A tensão aumentou rapidamente. Um comentário mal interpretado quase gerou discussão. Ele recuou, sentindo culpa, enquanto ela lutava para controlar a frustração e a ansiedade. Esse momento revelou vulnerabilidades internas que até então haviam sido protegidas com cuidado. Eles perceberam que a intimidade crescente exigia coragem, paciência e comunicação constante, pois cada conflito, por menor que fosse, podia reforçar ou abalar o vínculo. Se você já sentiu que relacionamentos profundos testam limites emocionais, continue assistindo, porque a história agora entrará em um ponto crítico. Decisões ousadas, gestos carregados de emoção e aproximação romântica se tornarão inevitáveis, mostrando como confiança, cuidado e desejo podem coexistir de maneira complexa e intensa. Nos dias seguintes, a rotina da fazenda passou a ser um terreno de experimentação emocional contínua. Ele buscava formas de demonstrar cuidado sem pressionar, e ela aprendia a confiar sem perder a autonomia. Pequenos conflitos surgiam, mas eram resolvidos com diálogo, paciência e compreensão, fortalecendo o vínculo silencioso. Cada gesto cotidiano, desde a entrega de ferramentas até a troca de olhares durante tarefas compartilhadas, reforçava a sensação de parceria e conexão profunda. A tensão romântica atingiu um novo nível quando, em uma tarde de primavera, o calor do sol contrastava com a brisa fresca dos campos. Um toque casual das mãos durante o manuseio de utensílios despertou uma reação imediata e intensa em ambos. O contato físico, embora breve e contido, gerou consciência do desejo crescente e da vulnerabilidade emocional compartilhada. Eles não precisaram de palavras para perceber a intensidade do momento. O vínculo silencioso transformava gestos simples em sinais de confiança e atração. Uma noite particularmente tempestuosa trouxe o momento de decisão emocional mais ousado até então. Sentados próximos à lareira, cercados pelo som da chuva e pelo calor das chamas, ambos se permitiram revelar medos e segredos mais profundos. Cada confidência era carregada de significado, cada pausa transmitia cuidado e empatia. Eles compreenderam que se abrir emocionalmente não era apenas um risco, mas uma oportunidade de fortalecer a intimidade e a conexão que vinha crescendo silenciosamente há semanas. Ela começou a se abrir sobre experiências dolorosas, enquanto ele absorvia cada palavra com atenção e empatia. A vulnerabilidade compartilhada tornou-se central, criando um espaço seguro para que ambos explorassem emoções intensas e desejos contidos. O vínculo emocional silencioso tornou-se palpável, e cada gesto, cada toque e cada palavra reforçava a sensação de que estavam construindo algo profundo, duradouro e transformador. Enquanto a noite avançava, a proximidade física tornou-se inevitável. O calor da lareira misturava-se à tensão romântica que crescia, e ambos perceberam que o relacionamento havia transcendido a convivência prática. O vínculo era agora uma mistura delicada de cuidado,
desejo, confiança e vulnerabilidade. Cada escolha, cada gesto e cada silêncio consolidavam a intimidade, preparando-os para os próximos atos de coragem emocional, aproximações mais ousadas e revelações transformadoras. À medida que a lua surgia sobre os campos da fazenda, refletindo na água acumulada pela tempestade, ambos permaneceram próximos, conscientes da intensidade do vínculo que compartilhavam. A intimidade silenciosa, agora testada e fortalecida por desafios externos e internos, era essencial, transformadora e inevitável. Cada gesto, olhar e toque silencioso reforçava a percepção de que estavam prestes a viver momentos decisivos, onde confiança, vulnerabilidade e desejo se encontrariam de forma plena e irreversível. O amanhecer surgia delicado sobre a fazenda, tingindo os campos com tons de ouro e rosa. O fazendeiro observava a paisagem, mas sua mente estava centrada nela, na mulher que havia transformado sua vida cotidiana em algo carregado de significado silencioso. Cada gesto dela, cada sorriso contido e cada olhar prolongado despertava emoções que ele há muito não sentia. A convivência diária, que antes era apenas prática e rotineira, agora se tornava um terreno de descobertas emocionais, desejos contidos e tensões silenciosas que exigiam coragem para serem enfrentadas. Ela sentia a mesma intensidade. Cada aproximação dele, cada gesto de cuidado e cada toque sutil despertava reações emocionais e físicas que ela ainda tentava compreender e controlar. A intimidade silenciosa que construíram transformava momentos comuns em experiências carregadas de significado. Cada gesto cotidiano, desde a troca de utensílios até o cuidado com os animais, era interpretado com atenção emocional, criando uma conexão profunda e palpável que não podia mais ser ignorada. O primeiro grande momento de entrega emocional aconteceu durante uma tarde de trabalho nos campos. Um gesto casual, as mãos se encontrando brevemente ao ajustar uma corda, desencadeou uma reação intensa em ambos. Eles se afastaram, mas o impacto emocional permanecia. Esse toque revelou a intensidade da atração, a vulnerabilidade que havia sido cuidadosamente protegida e a consciência de que o vínculo silencioso havia se transformado em algo inevitável e profundo. Se você já sentiu que momentos cotidianos podem despertar desejos e sentimentos intensos, continue atento, porque a narrativa agora entrará em um ponto onde aproximações românticas explícitas e entregas emocionais profundas mudarão para sempre a dinâmica entre os personagens. Cada gesto, olhar e toque terá peso e significado emocional. Nos dias seguintes, a rotina passou a ser uma mistura delicada de tensão e cuidado. Ele buscava maneiras de demonstrar afeto sem pressionar, enquanto ela aprendia a reconhecer sinais de intenção e confiança. Pequenos conflitos surgiam, mas eram rapidamente resolvidos com paciência, diálogo silencioso e compreensão mútua. Cada interação fortalecia o vínculo emocional, transformando a proximidade física e emocional em uma parceria sólida e carregada de significado. A aproximação romântica tornou-se mais evidente em cada gesto cotidiano. Toques discretos, olhares prolongados, sorrisos contidos e gestos de cuidado silencioso revelavam a intensidade do desejo crescente. Eles aprendiam a interpretar sinais sutis e a respeitar limites, equilibrando a necessidade de proximidade com o medo da vulnerabilidade. Cada momento juntos aumentava a expectativa e a tensão emocional, preparando-os para atos de entrega mais ousados. O ponto de virada aconteceu durante uma noite de tempestade. O vento uivava pelos campos, e a chuva batia contra as janelas, criando um cenário intimista. Sentados próximos à lareira, finalmente se permitiram conversar de maneira aberta sobre medos, desejos e sentimentos reprimidos. Cada palavra era carregada de emoção, cada gesto transmitia cuidado, e cada pausa fortalecia a intimidade silenciosa. Eles perceberam que se abrir plenamente não era apenas um risco, mas também a única forma de consolidar a confiança e a conexão entre eles. Ela revelou memórias profundas e experiências dolorosas, enquanto ele absorvia cada palavra com empatia e presença. A vulnerabilidade compartilhada transformou o vínculo silencioso em um espaço seguro para que ambos explorassem sentimentos intensos e desejos contidos. Cada toque, cada palavra e cada olhar reforçava a percepção de que estavam construindo algo que transcendia a rotina, algo essencial e transformador. Enquanto a noite avançava, a proximidade física tornou-se inevitável. O calor da lareira misturava-se à tensão romântica explícita, e ambos se permitiram gestos mais ousados de carinho, estabelecendo um vínculo emocional e físico consolidado. A convivência diária havia se transformado em um espaço de entrega mútua, onde confiança, desejo e cuidado coexistiam de forma natural e intensa. À medida que a lua refletia sobre os campos encharcados pela tempestade, ambos permaneceram próximos, conscientes da profundidade da conexão que compartilhavam.
A intimidade silenciosa que se transformou em entrega emocional era agora essencial, transformadora e inevitável. Cada gesto, olhar e toque reforçava a percepção de que estavam prestes a enfrentar os últimos desafios e decisões emocionais que definiriam o futuro de sua relação, consolidando o vínculo de maneira plena e significativa. O dia amanheceu sereno, mas dentro da casa da fazenda havia uma tensão quase palpável. O fazendeiro sentia a força do vínculo que havia crescido entre ele e ela, mas também a responsabilidade de agir com cuidado diante da intensidade dos sentimentos que surgiam. Cada gesto dela, cada olhar, cada silêncio carregava significados que iam muito além do cotidiano. A rotina diária, antes mecânica, agora se transformava em uma série de decisões silenciosas, testes emocionais e oportunidades de consolidar o vínculo. Ela sentia a mesma intensidade, consciente de que cada aproximação dele despertava emoções profundas e desejos contidos. Cada gesto de cuidado, cada toque discreto e cada sorriso contido aumentavam a expectativa e a tensão emocional. A convivência diária havia se tornado uma dança delicada entre vulnerabilidade e confiança, desejo e cautela. Eles perceberam que estavam prestes a enfrentar um ponto de virada, decisões que exigiriam coragem, atenção e entrega emocional plena. O primeiro grande teste do dia envolveu uma decisão prática, mas carregada de significado emocional. Um problema na cerca exigiu que trabalhassem juntos sob pressão, coordenando movimentos e compartilhando responsabilidades. O contato físico constante e a necessidade de colaboração aproximaram-nos ainda mais. Um gesto casual, mãos se tocando ao ajustar tábuas, despertou emoções intensas, lembrando-os de que a intimidade silenciosa agora se tornava também presença física consciente, carregada de desejo e cuidado. Se você já percebeu que momentos de colaboração intensa podem despertar sentimentos ocultos, continue atento, porque a narrativa agora entrará na fase final, onde decisões emocionais ousadas, gestos de entrega e aproximações românticas definirão a relação de forma definitiva. Cada ação, cada olhar e cada toque terão um impacto profundo. Nos dias seguintes, a rotina tornou-se um terreno de equilíbrio constante entre cuidado, atenção e desejo contido. Ele buscava demonstrar afeto de maneira consciente, garantindo que cada gesto transmitisse segurança e proximidade sem ultrapassar limites. Ela, por sua vez, aprendia a interpretar sinais sutis, oferecendo confiança e apoio, mas mantendo sua autonomia. Pequenos conflitos surgiam, mas eram resolvidos rapidamente com paciência, diálogo e compreensão mútua, reforçando o vínculo emocional e físico. A tensão romântica atingiu seu ápice durante uma noite de primavera. Sentados próximos à lareira, após um dia intenso de tarefas na fazenda, finalmente se permitiram explorar a proximidade de forma mais explícita. Um toque de mãos prolongado, um olhar que durou segundos demais, e a consciência do desejo compartilhado transformaram o vínculo silencioso em intimidade consciente. Cada gesto carregava significado emocional profundo, fortalecendo a confiança e consolidando o vínculo romântico. Eles começaram a revelar medos, segredos e experiências pessoais de maneira mais aberta do que nunca. Ela compartilhou partes de sua vida cuidadosamente protegidas, enquanto ele ofereceu confidências sobre perdas e escolhas que moldaram seu caráter. A vulnerabilidade compartilhada tornou-se essencial, criando um espaço seguro para explorar sentimentos intensos e desejos contidos. Cada gesto, cada palavra e cada toque reforçavam a consciência de que estavam construindo algo profundo e transformador. Enquanto a noite avançava, a proximidade física tornou-se inevitável. O calor da lareira misturava-se à tensão romântica explícita, permitindo que gestos de carinho e atenção se transformassem em demonstrações de afeto mais ousadas. O relacionamento havia transcendido a rotina prática e a convivência cotidiana. Havia se tornado uma relação carregada de cuidado, desejo e entrega emocional. Cada gesto e decisão consolidava a intimidade, preparando o terreno para o desfecho da relação e a completa integração emocional entre ambos. À medida que a lua iluminava os campos da fazenda, refletindo nas poças deixadas pela chuva, ambos permaneceram próximos, conscientes da intensidade e profundidade do vínculo que compartilhavam. A intimidade silenciosa havia se transformado em entrega emocional plena, e cada gesto, olhar e toque reforçava a percepção de que estavam prestes a viver a fase final de sua conexão. Decisões, revelações e entregas que definiriam para sempre a natureza da relação e o futuro que ambos escolheriam trilhar juntos. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave e acolhedora que iluminava a fazenda como se refletisse a transformação silenciosa que ocorrerá ali. O fazendeiro, contemplando os campos e os animais, sentiu uma serenidade rara. Cada gesto, cada olhar e cada toque com ela haviam conduzido ambos a um ponto de entrega emocional plena. A rotina diária já não era apenas prática,
mas sim um terreno fértil de intimidade, confiança e cuidado compartilhado, onde vulnerabilidade e desejo coexistiam de maneira harmoniosa. Ela observava o mesmo cenário, mas sua mente estava centrada nele. Sentia que cada momento passado juntos havia sido essencial para construir a conexão que agora os unia de forma indissolúvel. A convivência, antes marcada pela cautela e pela análise silenciosa, havia se transformado em confiança mútua plena. Cada toque, cada palavra e cada gesto, por mais simples que parecessem, carregavam significados profundos, refletindo a coragem, a paciência e a atenção emocional que ambos haviam cultivado ao longo das semanas. O grande teste final ocorreu durante uma tarde em que precisaram enfrentar um desafio inesperado, uma tempestade severa que ameaçou parte da lavoura. Eles trabalharam lado a lado, tomando decisões rápidas e cuidando um do outro em meio à pressão. Cada gesto de proteção, cada palavra de encorajamento e cada toque breve consolidava ainda mais o vínculo silencioso que se tornará explícito. O medo e a adrenalina funcionaram como catalisadores, fazendo-os perceber que a entrega emocional e física não era apenas desejada, mas necessária para enfrentar juntos os desafios da vida. Se você já percebeu que a verdadeira intimidade surge nos momentos de vulnerabilidade compartilhada, continue atento, porque a história agora revela a consolidação completa do vínculo, entrega, confiança e amor manifestados em cada gesto e decisão. Cada palavra, toque e olhar terá significado emocional definitivo, e o resultado será transformador. Nos dias seguintes, a convivência cotidiana se tornou uma dança harmoniosa entre afeto, cuidado e desejo contido. Eles aprenderam a se apoiar mutuamente sem perder a individualidade, criando um equilíbrio perfeito entre proximidade e respeito. Pequenos desafios surgiam, mas eram resolvidos com paciência e comunicação silenciosa, reforçando a solidez da relação. A presença um do outro deixou de ser apenas física, tornou-se essencial, vital e carregada de significado emocional profundo. A intimidade romântica, finalmente, emergiu de maneira explícita e natural. Gestos de carinho, olhares prolongados e toques conscientes tornaram-se manifestações do vínculo que cultivaram silenciosamente. Cada interação diária era carregada de emoção, e cada momento juntos reforçava a consciência de que haviam construído algo raro e transformador, uma relação onde vulnerabilidade, confiança, desejo e cuidado coexistiam em perfeita harmonia. Uma noite, sentados próximos à lareira, eles refletiram sobre tudo o que haviam vivido, medos enfrentados, segredos revelados, gestos de coragem e momentos de entrega. Cada palavra trocada naquela noite consolidava a percepção de que a relação não era apenas romântica, mas profundamente transformadora. O vínculo silencioso que começou com olhares e gestos discretos havia se tornado uma conexão completa, onde entrega emocional plena e amor consciente se entrelaçavam. Enquanto a lua iluminava os campos da fazenda, refletindo nas poças deixadas pela chuva, ambos permaneceram próximos, em silêncio. A tensão havia se transformado em confiança, o desejo em cuidado, e a vulnerabilidade em entrega mútua. O amanhecer seguinte trouxe uma sensação de completude. Eles sabiam que o vínculo que compartilhavam não era circunstancial, mas sim uma escolha contínua de cuidado, atenção e entrega. Cada desafio enfrentado, cada gesto de vulnerabilidade e cada aproximação romântica havia consolidado algo profundo e transformador. A relação tornará-se um refúgio seguro, um espaço de confiança plena e amor genuíno, onde ambos podiam ser completamente eles mesmos, sem medo ou reservas. A história encerrava-se não com finais abruptos, mas com a certeza silenciosa de que a entrega, a coragem emocional e o cuidado mútuo haviam transformado suas vidas para sempre. A intimidade construída, testada e consolidada na rotina da fazenda, nas tempestades e nos momentos de proximidade, tornou-se um vínculo profundo, indissolúvel e carregado de significado. O amor, o respeito e a confiança compartilhados agora eram palpáveis em cada gesto, cada toque e cada olhar, a promessa silenciosa de que estariam juntos, sempre, enfrentando a vida lado a lado.